Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, do canal Guto Conversa, né? Criador e fundador da Casa do Sol, montenegrino aí, como todos vocês aqui que assistem a TV Mon. E hoje a gente está aqui no Luz da TV para fazer um conteúdo, cara, incrível. Eu tô aqui com o Luciano Milici do canal do Sete Além, Universos Paralelos, que veio trazer uma palestra fantástica para nós aqui de Montenegro e região, né, pessoal? E aqui ao meu lado aqui, Marcos Tadeu, do canal Crimel, né? Então, já de antemão, pessoal, vamos fazer um combinadão. Se vocês gostarem desse conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. No final aí do vídeo aí, acessa nossas redes sociais, dá like, se inscreve, siga nós, siga a luz, que vai trazer muitas revelações e reflexões para a vida de vocês aí. Bom, então, né, como eu tô hoje aqui, né, apresentando aqui os meus amigos aqui do coração, vou começar com um pouquinho de cada um aqui. Luciano, como tu veio fazer a palestra aqui em Montenegro, aqui para Casa do Sol, eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal da nossa região e da Serra que nos assiste, um pouco do teu trabalho, da tua história. Depois eu passo para o Marcão, até para a galera já sintonizar, já ficar por dentro aí e seguir nós sempre aí. Claro, primeiramente quero te agradecer, Augusto, pelo convite. Nós já nos falamos aí pela internet algumas vezes, você já me entrevistou, mas de vir aqui eu sinto a energia muito diferente mesmo. Bom, eu sou o Luciano Milici, eu sou escritor, roteirista, de formação eu sou publicitário, já publiquei livros, já tive roteiro transformado em filme, mas o que me trouxe aqui, que é o assunto que agora eu mais me dedico, é o canal Sete Além. E o que é Sete Além? Sete Além é um universo paralelo, o qual eu tive uma experiência nos anos 90. Eu tive uma experiência pessoal, eu entrei em um ônibus, onde as pessoas... Um ônibus numa linha corriqueira, que eu sempre apanhava aquele ônibus para ir para minha casa, e eu tive um contato com as pessoas ali que me pediam para descer do ônibus. Elas falavam: rapaz, desce do ônibus que esse ônibus vai para Sete Além. Você não é de lá, você tem que descer. E eu não entendia, afinal essa palavra nunca tinha sido dita, segundo já me disseram, essa palavra nunca havia sido dita neste universo. Não sei até o quanto isso é verdade, mas foi o que já me disseram. E as pessoas no ônibus começaram a insistir: desce agora, esse ônibus vai para Sete Além, desce. E elas tinham aquele semblante de pena, de preocupação. Eu desci e a partir daí eu comecei a estudar Sete Além, de 94 para cá. Comecei a receber relatos do país inteiro e de fora do Brasil também, de pessoas que tiveram experiência em Sete Além, que é um universo paralelo, uma realidade paralela muito próxima da nossa, e também relatos de pessoas de outros universos paralelos, assim, de pessoas que têm experiência que elas não citam a palavra Sete Além, mas citam histórias e acontecimentos que não combinam e não se enquadram no nosso universo. Coisas estranhas que aconteceram com ela, pessoas que estiveram em lugares estranhos, sejam por elevadores, ou dentro do carro, ou dormindo, ou em viagem astral, ou em sonho, e elas acessam realidades alternativas, algumas boas e algumas assustadoras. E aí eu adorei o convite, porque nós vamos falar de uma coisa que está cada vez mais presente na realidade das pessoas. Elas pensam que é algo distante, assim como o Marcos vai falar agora, bem melhor que eu em relação a isso, de o quanto as pessoas pensam que o assunto está distante delas e o quanto elas podem amanhã ter uma experiência dessa. Então, muito obrigado aí pelo convite, é isso aí, tamo aí. Eu que agradeço demais o Luciano, né, pessoal? E agora a gente vai passar a palavra aqui. Marcos Tadeu, canal Crimel. E aí, Marcão, conta pra nós um pouco aí. E o cara tem bagagem, pessoal, já fica ligado aí, ó. Tanto, não só se apeguem, né, nos assuntos que a gente trata, mas sigam eles e o trabalho deles, a história deles, porque, cara, é um pessoal que pesquisa a fundo, né? A gente aqui, né, não só espiritualistas, universalistas, mas também cientistas, a gente pesquisa, a gente gosta demais dos assuntos, então a gente vai a fundo, como vocês aí, fica o convite para mim ir a fundo nesses conteúdos, né, Marcão? Agora é contigo aí, nós somos teu fã também. Você estava falando, boa tarde, né? Você estava falando sobre isso, o Luciano inclusive estava falando, eu estava refletindo aqui sobre uma coisa, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Nossa, né? É uma honra para mim ter vocês dois aqui, tá louco? Só para vocês saberem é o seguinte, né? Bom, eu sou publicitário de ofício, né? Estou trabalhando nisso há 40 anos, né? Sempre atendi destinos internacionais, publicitariamente falando.
viajei muito, viajei em mais de 20 países, escrevi um livro, procrastinei 10 anos para escrever esse livro. Por quê? Porque eu sempre me apresentei como Marcos Tadeu publicitário, né? Apresentando campanhas publicitárias, com a minha experiência, enfim, você vai crescendo, você vai tendo as experiências. Só que, paralelamente a isso, eu sempre tive experiências que as pessoas chamam de paranormal, vamos dizer uma coisa assim. E o que eu estou falando aqui, na verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram ou já sentiram alguma coisa muito parecida do que eu vou falar aqui. Que, na verdade, é essa a ideia, né? É vir depois de muito tempo na minha vida, de eu hesitar, inclusive, em falar sobre as minhas experiências pessoais, né? A gente sempre tem medo, a gente tem ego, porque vai ser chacoteado, vai falar é maluco, tal, enfim. Mas eu hoje já me permito a falar exatamente das minhas experiências. E hoje, aqui dando essa entrevista aqui para vocês, nesse canal, Montenegro para mim vai ser uma outra virada de chave na minha vida, porque pela primeira vez eu vou estar falando isso numa palestra em público sobre as minhas experiências. E isso veio numa crescente. Por quê? Porque eu vim num podcast, em outro podcast e tal, e aí as pessoas começaram a convidar e falar: poxa, isso que o Marcos está falando, alguma coisa também aconteceu comigo. E é sobre isso, na verdade, né? A palestra, inclusive, vai ser sobre esse tema, de coisas que sempre permearam a minha vida, né? Com relação a contatos, inclusive, do que chamamos extraterrestres, né? Eu tenho a minha teoria, eu tenho certeza que muitos seres estão aqui há muito mais tempo que a gente, principalmente alguns que saem do mar. Ah, sim. Né? Inclusive tem hoje Tive em uma dia, experiência assim. hoje em dia, inclusive, tem muita aparição, tem muita coisa de naves que vêm do mar. Então, assim, a ideia é essa, a palestra vai ser sobre isso, falar sobre as minhas experiências de vida e exatamente sempre paralelamente o que aconteceram com os meus contatos, né? De ver, que o pessoal chama de evidência, de sentir, de ouvir, né? Que o pessoal chama de clareaudiência. Aqui, gente, eu não sou bom desses nomes não, tá? Então, assim, as coisas sempre aconteceram comigo e hoje que eu estou aprendendo muito sobre isso. Até lá no IPP, lá no IPPB, lá. Aprendendo exatamente o que era isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequeno, eu via uma luz alaranjada na altura do ventre da mulher, sempre nas mulheres. Eu via uma luz alaranjada. E o que era essa luz alaranjada? Depois eu vinha descobrir que todas as que eu vi que eram luz alaranjada no ventre, elas estavam grávidas. E a luz que eu vi era uma coisa parecida com isso daqui, ó. Por exemplo, eu estou olhando para essa luz aqui. Se eu fechar o olho, vai ficar aquela coisa da luz, não vai? Ou se eu olhar para o sol, ainda fica aquela luz. Eu vi exatamente isso no ventre das mulheres. Bem na região do chakra. O que chamam de chakra esprânico, tem um nome esse chakra, solar. O solar pode ser que o umbilical ou aqui no ventre o sexual, que eles chamam o esplêndico, né? Acho que é uma... porque o Kundalini é embaixo. Bem no chakra base ali. Eu vi exatamente essa luz alaranjada. Então, que legal. Eu via isso. Então, assim, o que eu quero dizer com vocês? E eu não tinha como dividir muito isso. Até meus contatos. Até os contatos que eu tive, mesmo físico, contato de abdução que eu tive, que eu vou contar inclusive na palestra, né, que foi em St. Thomas, numa ilha caribenha. Caramba. Depois de um evento que tinha acontecido comigo 8 dias antes na Terra do Fogo, com Amir Klink, que é um navegador famoso. Eu li o livro dele, hoje eu já posso falar sobre isso, porque ele estava comigo nessa experiência. Poxa. Então, assim, só que, é claro, ele nem ia falar isso, ele veio falar depois de muito tempo até pro Edson Boaventura. Nossa. Ele contou isso, aí o Edson, poxa, o Amir teve um navio. Eu falei, claro, ele teve porque ele estava comigo nesse navio. Você estava com ele lá, então a gente chama de coincidências, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque essas coisas começaram a me empurrar mais agora, de 2 anos para cá, porque a gente fica temeroso de falar nisso. Eu tenho uma vida normal como qualquer uma vida de vocês, eu tenho uma profissão, tenho meus clientes, que eu não podia falar disso abertamente, até porque iam falar, eu não vou dar mais a conta publicitária para esse cara, que esse cara é meio maluco. Mas hoje, né, passou dos 60, já era. Acabou. Eu tenho a minha história e muito mais do que isso. Eu penso que eu posso colaborar com pessoas que passaram pelas mesmas experiências que eu. E isso é o mais importante.
né? Por isso que mais uma vez eu agradeço, como eu volto a falar, Montenegro para mim vai ser um marco, porque é de Montenegro, é antes de Montenegro e depois de Montenegro. Nossa. Porque realmente é a primeira vez que eu preparei uma coisa num nível de palestra para poder expor. Nós temos ido muito em podcasts, o Luciano, que a Luciana é super conhecido, enfim. Eu de um tempo para cá até uma coisa meio estranha, porque tem gente que na rua que, Marcos, você não é aquele cara lá do ZT, no condomínio que eu moro. É estranho, né? No condomínio que eu moro, você não é o cara do ZT, até um cara veio brincar comigo esse dia, falou, você é daqueles que acreditam em duende também? Eu falei, não, em duende eu não acredito porque eles são mentirosos, né? Até ficar até brincando, né? Até dou uma chacoteada, enfim, mas... enfim, mas é isso. A gente vai tratar desses assuntos e tem que ser tratado de uma forma leve, sim. Porque o que eles têm me passado, inclusive mentalmente, é que... Aliás, teve uma reflexão legal para mim esses dias. Eu acordei com uma coisa na cabeça assim. Marcos, você existe. Eu pensei comigo, eu existo. E você pensou na possibilidade que você poderia não existir, mas você existe. Você existe e você está numa experiência aqui. E essa experiência aqui, ela não é definitiva. Nada aqui é definitivo. Vocês terão outras experiências. E essa experiência que vocês vão ter aqui, essa experiência que você vai ter aqui, vai ser a experiência que você vai levar para os seus. Porque tem muitos seres que não têm ideia do que é estar aqui no 3D, aqui nesse corpinho físico. Que nem vamos levar e que não vai durar nem 90 anos, nem 100 anos. Quiçá 100 anos, vai. Se cuidar bem do corpinho, que é o que eles mandam fazer. É verdade. Entendeu? Então, assim, é uma reflexão. Nós existimos. E a gente existindo, se a gente viver realmente com amor mesmo, né? O que Yeshua, o que Jesus deixou, né? Se a gente não fizer para o outro o que a gente não quer para a gente vai viver muito melhor nessa terra. E que bom que hoje em dia, inclusive a ciência, tem falado de muitas coisas que corroboram essas coisas que são sobrenaturais, vamos dizer. Como o caso do próprio Milice, né? De universos paralelos. Eu já tive um negócio desse num túnel uma vez. Eu entrei num túnel, achei que eu ia sair, mas eu estava de novo dentro do túnel. É que são coisas que a gente não fala. E tem coisas que de repente a audiência vai falar, nossa, já aconteceu comigo alguma coisa assim. Outra coisa muito clássica, né, que pegando o gancho daqui pra cá, tu tá numa estrada, tá em algum lugar tranquilo, assim, às vezes tu tá meio sozinho, de repente, num piscar de olhos, tu andou quilômetros, parece. Aí tu, não, mas para aí. Eu andei não sei quantos quilômetros pra frente, não, mas não pode. Eu tava aqui agora e eu andei muitos quilômetros pra frente, mas é muitos quilômetros pra frente. Isso aconteceu comigo, eu tava indo pra Votuporanga. Tu acessa A consciência parece que ela estranha algo que aconteceu porque ela não se ancorou para poder experimentar aquela... a gente tem muito... Sim, a gente tem até muito relato de gente que fala assim... até coisas pequenas do dia a dia da vida, como vocês falaram agora de um túnel, mas tem coisas muito sérias, do tipo a menina me manda um negócio desesperado, falando assim, Luciano, eu acordei com uma pinta aqui debaixo do meu olho, uma pinta marrom. Quando eu fui mostrar para minha mãe para perguntar o que podia ser aquilo, minha mãe riu e falou, você tá doida, filha? Você sempre teve essa pinta. Fui olhar as minhas fotos e eu realmente sempre tive, ela fala. Caramba! Ou casos assim, do cara fala assim, poxa, mas eu sempre fui mais alto que o meu irmão. E a gente já tem aí 50 anos, eu tenho 50, meu irmão 55, sempre fui mais alto. Agora ele está alguns centímetros mais alto que eu e todo mundo da família lembra que ele sempre foi mais alto que eu. Ou coisas assim, isso são considerados... Seria um efeito Mandela, Sim, isso? Sim, perfeito, exatamente. O que acontece? A consciência troca de realidade, mas a memória não. A memória não acompanha. Porque a memória é física. O Marcos sabe explicar bem essa parte A memória ela faz parte do hardware e não do software. E a pessoa acha que é software. Ela acha que não, a memória é uma coisa... Não, a memória não é sua. A memória é carne ali. Dá pra gente operar o seu cérebro e apagar a memória. Agora, a consciência ela não acompanha... A memória não acompanha o que a consciência... Então, às vezes você está de boa na sua casa e tem um lapso de felicidade ou de tristeza. Você fala, de onde veio esse sentimento? Às vezes você trocou de realidade, onde algo muito ruim aconteceu, e você forçou a sua consciência a te jogar para outra realidade. E você não tem a memória do que aconteceu, mas você tem a consciência, você sente, mas não tem a memória. Então é interessantíssimo isso. Prova viva disso já aconteceu comigo.
do nada começar a chorar num desespero ou dar uma tristeza louca, mas não tem porquê, meu. Não sentir nenhum espírito, não sentir, não sei o que. É bem isso que tu falou, daqui a pouco uma felicidade louca, assim, nossa. E, cara, é muito legal ter tocado nesse assunto aí. Mas se tu que tá em casa vai ficar meio curioso aí, segue nós. Sim, isso sempre, na verdade, era tratado com o quê? E que bom, gente, que a gente esteja falando sobre abrindo isso para quem tá em casa. Exatamente, porque isso, na verdade, há não muitos anos atrás, era tratado como caso de psiquiatria. É claro, existem casos realmente que são de termos psiquiátricos mesmo, mas no tocante geral, com as pessoas que a gente conversa, existem essas coisas e as pessoas elas acabam não falando, porque elas têm medo, pô, será que está acontecendo só comigo? Será que eu estou ficando doido? Né? Isso. Então assim, é o que a gente sempre brinca, né? Eu estou encontrando muito doido ultimamente, isso é muito bom. Isso é muito né? bom. Então assim, não sei se é muito bom ou se é muito ruim, na verdade, né? Aliás, vamos parar com essa coisa do bom ou ruim, né? Mas é isso, cara, é exatamente isso que você estava falando, o hardware e o software. Esses dias eu estava num podcast, queria dividir isso com vocês, que foi muito legal. Nós estávamos falando sobre essa coisa do DNA, dessas matérias do DNA agora, que saiu uma matéria na grande mídia. Né? Ah, sim, eu vi dos médiums lá. Isso, né? E aí eu quis entrar num outro tema que era exatamente o seguinte. Eles pegaram esses médiums de centro, né? De centro espírita. Inclusive um é até de São Paulo, lá conhecido da Zona Oeste. É o Bartira, que fica quem conhece São Paulo, fica no bairro da Pompeia, perto do Palmeiras ali, perto do meu time. Enfim. Enfim. Então assim, lá eles pegaram para fazer esse exame de DNA com essas pessoas que tinham DNA que são videntes, na verdade, que são médiums, né? Aí eles fizeram um estudo e viram que esse estudo tinha um DNA que era mutado e que possivelmente seria esse DNA de quem é médium, né? de quem tem a mediunidade, de audição, de visão, qualquer coisa assim do gênero. E eles fizeram essa pesquisa, o Luciano disse, inclusive a gente veio no caminho falando sobre isso, ele deu uma mergulhada a fundo nisso daí, né? Estudou bastante. Eles chegaram até nos parentes mais próximos e viram que os parentes mais próximos, tipo pai, mãe e filho, não tinham esse mesmo DNA, não tinha a mesma mutação genética deles que tinham. E aí quando a gente fala de médium é o que media, né? É o que pega uma mensagem que não está palpável e traz para cá para passar a mensagem, de uma outra realidade paralela, talvez, ou de um outro universo, ou do mundo espiritual, não importa. Só que aí você pega outras pessoas que são de igreja e fala, não, mas aí médium tem a ver com centro espírita, o cara está recebendo uma mensagem que não é legal. Não, porque tem gente de igreja evangélica que também recebe mensagem do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Eu tenho certeza, isso é para reflexão, tá, gente? Eu tenho certeza que se fizerem o mesmo teste com essas pessoas de igreja evangélica que recebem essas coisas do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta, eu aposto todas as minhas fichas aqui, que vão achar a mesma mutação genética. Porque quem tem isso no corpo físico tem isso. Junto com o quê? Junto com a essência misturada com o corpo físico. Por que eu estou falando isso? Porque me chegou uma reflexão quando veio essa matéria sobre Jesus. Sobre aquela história de que o Chico Xavier tinha falado que talvez Jesus não tivesse sido gerado dentro do ventre da Maria. Talvez ele tivesse sido gerado fora do ventre da Maria. Por quê? Porque ele tinha que ter um hardware, que é o que você acabou falando. Ele tinha que ter um hardware, que era um corpo físico, muito bem preparado com DNA, para receber aquela consciência. Pô, o cara era um criador. Nossa, bem... Então ele tinha que ser um hardware feito de uma outra forma, num outro lugar, para receber aquela consciência. Para quê? Para operar todas aquelas coisas que ele fazia. Ressuscitar o morto, curar, andar em cima da água. É sobre isso. Hoje em dia, por isso que a gente tem que trocar. Né? Tem gente que fala, não, mas Jesus não sei o que. Não, é um grande ser desse planeta. No meu humilde modo de entender. Então é bom que a gente comece a estudar mesmo, a despertar. A despertar é tirar um pouco dos grilhões, abrir um pouco o 360 para a gente poder enxergar e começar a falar sobre essas coisas mesmo. Abertamente, sem medo de ferir suscetibilidades, né? sem medo de ser feliz.
Eu gosto disso que ele fala de Jesus. Eu conheço algumas teorias, mas essa que o Marcão, eu chamo de Marcão porque eu sou amigo dele realmente, o Marcos Tadeu, falou aqui, ele coloca bem o que a gente sente mesmo quando a gente lê sobre a figura de Jesus, mas eu gosto também de uma versão muito interessante, e é como você falou, não temos que ter medo de receber todas as teorias e analisar e abraçar e tentar entender, sem rejeitar, sem preconceito, sem susto, sem negar logo de cara, mas que os espíritas mesmo, eles falam que Jesus, um ser de uma esfera infinitamente superior à nossa, para ele conseguir se manifestar numa esfera, é como se nós tivéssemos que mergulhar Magalhães lá no ponto mais baixo do oceano, onde a pressão da água nas esmaga, Marianas, nas fossas das Marianas. onde você esmaga um tungstênio, você faz virar uma bola de tanta pressão d'água. O tungstênio é o metal mais denso, mais duro, né? né? Então você imagina que um espírito desse teve que entrar num lugar como o nosso, então ele teve que passar ali por adaptações. E aí tem uma teoria bacana que eu gosto, que é dizer assim, não, o corpo de Jesus era um corpo igual ao nosso. Um corpo físico, é uma teoria também. Um hardware idêntico ao hardware meu, seu e nosso aqui. Mas nós estamos falando de front-end, né? Não estamos falando nem de middle nem de back, né? Para quem aqui faz programação, nós estamos falando da casca. Não, e aí, assim, porque o que eu quero Formato dizer é que humanoide, os milagres, não é só o formato não. Eu estou dizendo 100% do corpo, assim, é a teoria, não estou dizendo que eu acredito, mas que eu gosto dessa teoria. Porque isso faz com que nós entendamos que os milagres e os feitos de Jesus vieram do software e não do que o corpo dele era o meu corpo, o seu corpo, o corpo de todo mundo. Que o importante da transformação ali é a transformação espiritual e consciencial. É como se ele falasse assim pra gente, tudo o que eu estou operando de milagre, você também pode operar se você tivesse a mesma consciência que eu tenho, a mesma manifestação mental. Eu estudei muito tempo pessoas que passaram por possessão espiritual, porque eu escrevi um livro, O Diário de um Exorcista, ele virou filme no streaming depois de um tempo, porque ele é uma ficção baseada em fatos reais. E olha que interessante. Pessoas possuídas pelo que diríamos demônio, né? As pessoas dizem que é demônio, não é exatamente o que eu acredito, mas o que eu estudei para escrever esse livro, elas conseguiam fazer prodígios enquanto estavam possuídas. Então elas conseguiam movimentar um copo com o poder da mente, a famosa telecinésia, ou a pirogênese, elas conseguiam fazer pegar fogo numa coisa sem tocar, ou falar em línguas, a famosa... esqueci o termo agora, da glossolalia, de você falar em línguas que você não conhece. Se bem que a parapsicologia explica isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. E olha que legal, as pessoas elas estavam possuídas por entidades malignas e operavam prodígios, pois elas eram exorcizadas. E algumas mantinham o poder que elas tinham antes, quando estavam com o ser dentro do corpo. Por que isso? Mudou o hardware, mudou o corpo. Quando o demônio, vamos chamar de demônio aqui, mas não é isso que eu quero dizer, tá, gente? Quando o espírito maligno, espírito ruim, entrou na pessoa e fez todos esses milagres, esses efeitos físicos, depois ele saiu. Por que a pessoa continua? Aí eu digo, eu vou numa casa, imagina uma casa onde tem uma lareira, um violão, e mora uma pessoa ali que não sabe acender a lareira e não sabe tocar o violão. Ela mora ali dentro. Esses somos nós. Nós temos aqui um violão, uma lareira e a gente não sabe acender, não sabe tocar violão. De repente entra um visitante inesperado, vamos dizer o espírito ruim, e ele acende a lareira e te ensina a acender. E ele fala, a lareira sempre esteve aqui, o fósforo também, você que não sabia acender. O violão está aqui, deixa eu te ensinar aqui umas notas, e te ensina. Depois ele vai embora, porque houve o exorcismo. Você que mora naquela casa, mesmo sem a influência daquele visitante maligno, você ainda mantém a capacidade de acender a lareira e de tocar violão, depois que ele foi embora. Então você não é uma pessoa ruim, mas você tem aqueles dons. Imagine então um anjo, ou Jesus, ele operando o mesmo maquinário que eu tenho, que o Marcão tem, que você tem,
mas ele opera em níveis que a gente não sabe que a gente pode usar. A gente sabe do percentual do cérebro que é utilizado, etc, etc. Mas isso é só uma teoria. Não, mas olha que coisa maluca o que você está falando. Por isso que é bom trocar, gente. Por isso que é bom trocar e é bom estar aberto para esse tipo de energia, esse tipo de conversa. Vamos lá. Quem já viu um podcast meu, e entrem lá no YouTube, é Crimel, né? Crimel com K-R-I-M-E-L. É o canal Crimel, né? O canal Crimel no YouTube. Tem coisa que eu falei ali de experiência minha, que eu tive em São Tomé, que corrobora isso que você falou. Então, assim, não é que a minha teoria, eu vi que alguém falou que o Chico explicou exatamente isso, que ele foi concebido até em outro lugar porque tinha que ter algumas coisas de um DNA que era meio de fora e tal. Mas isso que você está falando é tão verdade, tão verdade. Eu tive uma experiência em São Tomé, posso falar rapidinho? Claro. Essa experiência em São Tomé, eu já contei no canal, depois vocês assistam. O que aconteceu? Estamos chegando em São Tomé das Letras, de carro, eu, uns amigos atrás, vou contar bem rápido, e tinha um cara a cavalo na frente, um cara andando a cavalo, na entrada de São Tomé. Estava de poncho, chapéu preto, sui generis o negócio, um cavalo alto, tal, não sei o quê. De repente estava um carro atrás de mim, eu paro do lado do cara, né, e falou, boa tarde. O cara simplesmente olhou para mim, não falou absolutamente nada, ele não tinha uma expressão assim, né? E eu falei, nossa, que mal educado, né? Geralmente no interior você falou boa tarde, nossa, todo mundo se cumprimenta, né? Eu peguei e saí com o carro. Quando eu saí com o carro, olho no retrovisor, tá aqui meus amigos atrás no carro de trás, olho pro retrovisor, cadê o cara do cavalo? Sumiu. O cara sumiu. Aí eu parei o carro, desci do carro, tava a minha companheira da época, desci do carro e falei pra galera, eu acabei de falar pro cara, cadê o cara do cavalo? Ele tava tudo aberto, não tinha árvore, a árvore só tinha na frente, guardem isso, uns 200, 300 metros na frente. Aí os caras acharam que eu tava brincando, porque como eu sou brincalhão, os caras, tá em São Tomé, o Marcos já tá zoando, Marcos, cavalo. Aí a minha companheira da época falou, não, o Marcos parou o carro exatamente porque tinha um cara, eu também vi. Aí ficou um negócio sério. Aí um dos caras que estava atrás no carro, ele era vidente, ele era o chefe do grupo lá, tal, na época, tal. Ele falou, não, gente, vamos ficar esperto que as coisas vão começar a acontecer em São Tomé das Letras. Beleza. Saímos com o carro, mais pra frente tinha um grupo de árvores ali, sai o mesmo cara com o cavalo. Ele saiu das árvores. Aí eu parei de novo e falei, boa tarde. Aí ele pegou, ele só estendeu a mão pra mim e beleza. Aí o que aconteceu? Esse cara era um cara de uma comunidade de lá. Só que eu fui na comunidade lá, chego pro cara, depois, passado, que eu vou encurtar isso aqui, que nós já estamos com o tempo estourado, só para corroborar isso que você falou. Quando eu chego na comunidade, que a gente tinha sido convidado, eu não sabia que esse cara do cavalo ia estar lá. Falei, cara, você era o cara do cavalo. Ele falou, não era eu. Era o meu corpo físico, emprestado para uma outra entidade que entrou no meu corpo e eu entro no corpo dela para experienciar lá no outro lugar. Cara, legal demais. Aí vem isso que você está falando. Como é que aquela consciência conseguia sumir com ele com o cavalo? Porque ele conseguia ver coisas que a gente pode operar. Olha o que você falou. Cara, eu nunca liguei isso. Cara. Por isso que é legal trocar. Bom, gente, é isso. Mas vejam no canal que vocês vão ver que a história é bem legal. Não, cara, assim, olha só que é rapidão, mas assim, esse assunto fechou com um das minhas primeiras experiências de saída do corpo. Sem saber de nada, assim, eu deitado numa posição específica, dormia, sentia o estado vibracional, né, aquela energia. Você sente antes de sair. E o processo automático da saída do corpo. Sim, quem sai sabe. E aí, tô que nem aqui, assim, não tem, andando, e aí um ser meio mago, meio místico, tentou me atacar e me prender, e aí eu, meu Deus, e rezava, e chamava, e aí começou a surgir outros nomes, chamava, e eu vendo, e aquela coisa tal. E daí consegui jogar energia, senti que chegou alguém, mandou energia e sumiu o cara lá. Voltei pro corpo. Quando eu voltei pro corpo, passou aquilo, dormi, acordei no dia de manhã. Eu chegava perto da pessoa e começava a ver coisas da pessoa e ir pra frente. É que nem esse, um exemplo lá, minha sua avó vai fazer não, eu sei que ela já... Eu vi o negócio, eu desenvolvi a evidência, né? E a clarividência, numa experiência na volta, esse processo de você se desconectar, na hora da conexão sempre muda alguma coisa. Sempre muda. Pessoal, como a gente chegou no minuto final aqui,
Eu sou o Guto, do canal Guto Conversa. Conversei hoje com o Luciano Milice. Canal 7 Além. 7 Além. Inscrito total, SETE Além. Canal Crimel com Marcos Tadeu aqui. E também tem o Insta dele que é Marcos Tadeu Crimel. E o @ Casa do Sol Montenegro, pessoal. Segue nós aí. Compartilha e vamos ser felizes. Oficial 7 Além. @oficial 7 Além. Tamo junto. E tamo junto aí até a próxima. Segue nós aí nos canais e nas palestras aqui em Montenegro. Obrigado.